Olá, crianças! Como é que vocês estão? Estão bem? Gente, olha, aqui, como vocês podem observar, é o TD, tá certo? Esse TD é um TD de revisão, duas questões, certo? De tudo que nós vimos durante esses dias, tá bom? Então, o que é que você vai fazer? Vai pedir para a mamãe vir na escola, né? Hoje buscar o TD que já se encontra disponível na secretaria da escola. Então aqui eu vou fazer uma leitura com vocês desse TD, vou só relembrar algumas coisas, porque tudo isso nós já estudamos, tá bom? Então a nota desse TD vai ser uma nota para acrescentar, né? A das parciais e já juntar com a bimestral também, tá bom? Então é importante que vocês não deixem de vir na escola para pegar o seu TD, tá bom? Então vamos iniciar. A primeira coisa que eu coloquei foi um texto e interpretação. Manhã na praia. Aqui eu não coloquei questões, né, de interpretação de texto. O que é que você vai fazer? Você vai ler o texto, presta bem atenção, vai ler o texto com bastante atenção e vai destacar uma folha do seu caderno. Você vai elaborar três questões, três questões relacionadas ao texto, tá certo? Vai responder essas questões e vai anexar aqui, vai grampear. Tá bom? Então, recapitulando, pega o texto, lê, pega uma folha do caderno, elabora três questões relacionadas ao texto, responde e grampeia aqui, anexa, tá bom? Então, o texto diz assim: manhã na praia. Mateus brinca na areia. Surge um caranguejo que parece avisar: não faça o castelo aqui, pois logo vem a onda a desmanchar, né? Que desmancha o castelo. Mateus observa os golfinhos, o barco que está no mar e as gaivotas que caçam peixinhos para os filhotes alimentar. Então, esse é o texto, tá bom? Agora é com você. A primeira questão, trabalhando gramática em português, você vai relacionar os adjetivos pátrios de acordo com o local correspondente. Não é? Os adjetivos pátrios são aqueles relacionados à nacionalidade, né? Às cidades, estados, país. Então, quem mora... Aqui eu tenho a primeira coluna, né, com o nome fortalezense, alagoano, baiano, cearense, goianense e belenense, tá bom? Então, você vai, o 1 é fortalezense, você vai relacionar onde? É quem mora em Fortaleza, e assim vai adequar, tá certo? Esses adjetivos pátrios de acordo com as colunas aqui. Que eu estou pedindo. A segunda questão, você vai completar as frases com adjetivos adequados. Adjetivos são características, são qualidades que você dá a um substantivo, tá bom? Menino, bonito. Criança, alegre. Professora, feliz. Aluno, inteligente. Então, os adjetivos você vai completar de acordo com o que dá certo a frase. Por exemplo, a primeira frase na A diz assim: Ana Maria é uma menina. Eu posso colocar elegante, bonita. Eu tenho que qualificar o meu substantivo, tá certo? Então, essas são as questões de português. Agora eu vou passar para a geografia. Geografia foi o que nós estudamos quarta-feira, certo? Para vocês darem o conceito de república, de democracia e presidencialismo, tá certo? Então, lembra aí, a república, né? O que é a república? A democracia, né? E o presidencialismo, o poder central, né? Que é o poder máximo, né?
A quarta questão diz em que países fazem limite com o estado do Amazonas. No seu livro tem um mapa que tem o estado do Amazonas bem grande, destacado de verde, e você vai colocar o nome dos países que fazem limite com o estado do Amazonas, tá certo? Agora, passando para a história, você vai pesquisar em seu livro que dificuldades uma pessoa enfrenta em ser migrante, tá certo? Então, relembre que nós estudamos muito sobre migrante, imigrante, tá bom? Então, você pode até colocar, sem até pesquisar, você pode lembrar que nós estudamos e dar esse conceito, né? Dessas dificuldades que um imigrante enfrenta. Já a sexta questão é por que afirmamos que o Brasil é um país com uma população miscigenada, né? Por que existe essa mistura aqui? Aí você vai lembrar, né, do branco, do índio, de português, tudo isso aí. Agora vamos para as duas questões de matemática. Aqui você vai observar o número que está dentro do retângulo, que é 37.536. Você vai escrever o valor posicional do algarismo. Por exemplo, o 3 que está na segunda ordem, esse 3 bem aqui, ó. Esse 3 bem aqui, ó. O 3 que está na segunda ordem, ó, bem aqui, tá certo? Qual é o valor posicional dele? Ele está em qual caso? Das unidades, da dezena, da centena? Aí você vai colocando. No seu livro também tem explicação sobre isso. E a oitava questão, você vai escrever por extenso os números a seguir. Você vai escrever o nome desses números aí. 32.467 é a escrita, tá certo, gente? A escrita do nome dos números. Já em ciências, né, para nós concluirmos essa parte do nosso TD, você vai dizer com as suas palavras o que significa a palavra filtração, decantação e evaporação. Se você não quiser pesquisar no livro, você pode pesquisar na internet, tá certo? E a 10ª e última questão, você vai dar exemplo de mistura com um aspecto uniforme e não uniforme, certo? Lembra aquelas misturas, né? Que umas que realmente se misturam, que a gente pode ver, saber, né, o que é aquilo, os elementos ou objetos que compõem aquela mistura, e aqueles que são misturados, que nós não podemos reconhecer, tá certo? Como o alumínio, por exemplo, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Pesquisem no livro de vocês, tá certo? Um grande abraço e até a próxima semana. Obrigada!